vamos orar nous allons prier e na sequência nós estaremos louvando o Senhor. et après nous louerons le Seigneur. Deus, nós invocamos a sua presença nesse lugar. Dieu, nous invoquons ta présence dans ce lieu. Senhor, receba o nosso louvor e adoração. Seigneur, reçois notre louange et notre adoration. Abençoe cada uma dessas pessoas que estão ligadas conosco nesta hora. Bénis chacune de ces personnes qui sont connectées avec nous en ce moment. Que a sua palavra possa chegar em cada coração. Que ta parole puisse atteindre chaque cœur. Se tiver alguma dessas pessoas que está triste, S'il y a une de ces personnes qui est triste, que essa pessoa possa receber essa tarde alegria. que cette personne puisse recevoir ce soir la joie. Que se tiver alguém que esteja doente, S'il y a quelqu'un qui est malade, que essa pessoa seja curada essa tarde. que cette personne soit guérie ce soir. Deus, fala aos corações essa tarde. Dieu parle au cœur ce soir E receba o nosso louvor. et reçoit notre louange. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Adoremos o Senhor. Adorons le Seigneur. Aleluia. Alléluia. Um pouco de louvor. Groupe de louange. Desejo a todos Sac à tous. um belo dia de paz, Un beau jour de paix. uma bela tarde de paz. Une belle après-midi de paix. Que a confiança do nosso bom Deus Et que la confiance de notre bon possa Dieu brotar em seu coração. puisse pousser dans le cœur. Porque os que confiam no Senhor Car ceux qui confient au Seigneur não se abalam, ne se mas permanecem mais restent firmes firmes na presença do nosso Deus. dans la présence de notre Dieu. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião.
Sem Jesus não dá para viver. Sans Jésus, on ne peut pas vivre. E Ele nesses dias, Et lui, dans ces jours, Ele tem mostrado il nous a montré, na minha e na sua vida dans ma vie et dans ta vie, quão grande Ele é. combien il est grand. Reflita agora nesse momento. Pense en ce moment. Olhe para dentro de si Regarde dans toi e veja et vois o que tem te faltado. ce qui te manque. O que tem te faltado nesses dias. Qu'est-ce qui te manque dans ces jours? O nosso Deus, Ele é grande. Notre Dieu, il est grand. E Ele tem guardado a cada um de nós. Et il nous a gardés. E vai continuar nos Et guardando. il continuera à nous garder. Porque Ele Parce qu'il é e est sempre et será sera toujours Deus grande. un grand Dieu. Aleluia. Louvado
Glórias a Deus. Cet après-midi, Esta tarde, j'ai un message pour bénir votre vie. eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida. Le message, il a comme thème A mensagem ela tem por tema pourquoi nous devons attendre. por que nós devemos esperar. On va lire dans le livre d'Ésaïe, Nós vamos ler no livro de Isaías, le chapitre 40, no capítulo 40, du verset 27 au verset 31. do versículo 27 ao versículo 31. Ça, c'est le thème de ce message. Isso é o tema dessa mensagem. On va lire juste le verset 31 pour que nous puissions gagner du temps. Nós vamos ler somente o versículo 31 para ganhar tempo. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent de fausses nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Est-ce que vous comptez sur le Seigneur? Você conta no Senhor? Você espera nele? Est-ce que vous espérez dans le Seigneur? Será que você espera no Senhor? Ceux qui comptent sur le Seigneur, Aqueles que contam com o Senhor, ceux qui croient dans la puissance de Jésus, aqueles que acreditam no poder de Jesus, reçoivent de fausses nouvelles. recebem novas forças. Si vous avez besoin de nouvelles forces ou de fausses nouvelles cet après-midi, Se essa tarde você precisa que suas forças sejam renovadas, restez où vous êtes fique onde você está, en écoutant ce message. ouvindo essa Et mensagem. pendant que vous écoutez ce message, E enquanto você ouve essa mensagem, Dieu ira fortifier votre vie. Deus ele vai fortificar a sua vida. Dieu ira fortifier votre vie cet après-midi. Deus ele vai fortalecer a sua vida essa tarde. Ceux qui font confiance au Seigneur, Aqueles que confiam no Senhor. ces gens-là reçoivent de fausses nouvelles. Essas pessoas elas têm as suas forças renovadas. Et comme des aigles, ces gens, ils se lancent. E então, como águias, essas pessoas elas voam. Ça veut dire que si nous comptons sur Jésus, E isso significa que se nós confiamos em Jesus, si vraiment nous faisons confiance en lui, se realmente nós confiamos nele, il va nous donner la puissance qui s'appelle la résistance. ele vai nos dar o poder que se chama resistência. Et on va courir E nós poderemos correr sans se laisser. sem se cansar. On va courir Nós correremos sans se laisser. e não nos cansaremos. On va avancer Nós vamos andar sans se sentir faible. sem se sentir fraco. Alors, si vous faites confiance au Seigneur, Então, se você confia no Senhor, vous avez besoin cet après-midi você necessita essa tarde d'écouter ces messages. de ouvir essa palavra. Parce que ces messages, Porque essa je mensagem, suis sûr et certain eu tenho certeza absoluta qu'elle ira fortifier votre vie. que ela vai fortalecer a sua
vida. que vous ne serez jamais le même après aujourd'hui. Que após hoje você nunca mais será a mesma pessoa. Pourquoi nous devons faire confiance? Por que nós devemos confiar? Pourquoi nous devons attendre? Por que nós devemos esperar? Mais ce n'est pas espérer n'importe comment. Mas não é esperar de qualquer maneira. C'est vraiment attendre dans le Seigneur. É realmente esperar no Senhor. Et dans ce contexte, on peut utiliser le verbe espérer. E nesse contexto nós podemos utilizar o verbo esperar. Parce que ça veut dire vraiment c'est faire confiance en Dieu. Porque isso significa realmente ter confiança em Et Deus. pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? E por que nós devemos esperar no Senhor? Pourquoi nous devons attendre en lui? Por que nós devemos esperar nele? En Ecclésiaste, Em Eclesiastes, le chapitre 3, capítulo 3, à partir du verset 1, a partir do versículo 1, on va voir Dieu en train de nous apprendre beaucoup de choses extraordinaires. nós vamos ver Deus nos ensinar muitas coisas extraordinárias. Si vous avez une Bible Se você tem uma Bíblia chez vous, na sua casa, vous pouvez ouvrir votre Bible você pode abrir a sua Bíblia en Ecclésiaste, em le Eclesiastes, chapitre 3. capítulo 3. Il y a plusieurs versets dans ce chapitre, Há vários versículos nesse capítulo, mais on va lire juste le verset 5. mas nós vamos ler só o versículo 5. Il y a un temps pour jeter des pierres. Il y a un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour donner des baisers. Il y a un temps pour refuser d'en donner. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Pourquoi nous devons attendre? Por que nós devemos esperar? Parce qu'il y a un temps partout, ou pour tout. Porque há um tempo para tudo. Nous devons espérer Nós devemos esperar dans le Seigneur, no Senhor, parce qu'il y a un temps pour tout. porque há um tempo para tudo. En lisant à partir du verset 1, Lendo a partir do versículo 1, dit la Bible qu'il y a un temps pour naître, a Bíblia ela diz que há um tempo para nascer, mais il y a aussi un temps pour mourir. mas também há um tempo para morrer. Il y a un temps pour planter Há um tempo para plantar et il y a un temps pour arracher les plantes. e há um tempo para você arrancar o que você Vous plantou. voyez que Dieu, il dit que dans la réalité, il y a temps pour tout. Você pode ver que Deus na realidade está dizendo que para tudo há um tempo determinado. Et nous sommes en train de vivre dans un moment E nós estamos vivendo em um momento que nous voyons l'accomplissement de ces messages. que nós vemos essa mensagem se cumprir. Parce que dit la Bible qu'il y a un temps de baiser quelqu'un, de faire des compliments à cette personne, des compliments plus approchés. Porque a Bíblia ela diz que há um tempo para você abraçar as pessoas, Mais il y a aussi un temps de refuser cela. mas também existe um tempo onde você deve se afastar disso. Et c'est cette période que nous sommes en train de vivre. E se trata desse período que nós estamos vivendo. Nous avons vécu le temps de prendre quelqu'un dans nos bras. Nós vivemos o tempo, Nous avons vécu. antes nós vivíamos no tempo que nós podíamos abraçar as pessoas. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Mas hoje em dia nós não podemos. Actuellement, à cause de cette situation, de cette pandémie mondiale. Atualmente, por causa dessa pandemia mundial. Pourquoi nous devons attendre en Dieu? Por que nós devemos esperar em Deus? Parce qu'il y a temps pour tout. Porque existe um tempo
para tudo. Com cette période qui, je crois qu'elle est en train vraiment de terminer, Quando esse período terminar, o que eu acho que já está bem próximo, dans quelques jours, em alguns dias, la vie, elle va retourner dans la normale. a vida ela vai voltar a ser normal. Les choses vont retourner dans la normalité. As coisas vão voltar a ser normais. Parce que sera un autre temps. Porque será um outro tempo. C'est incroyable que Dieu, É incrível como Deus, il a prédit ces choses-là. Ele predisse essas coisas. Qu'il y aurait des temps pour tout. Que haveria tempo para tudo. Alors profitez de ce temps. Então aproveite desse tempo. Parce que Dieu il est au contrôle du temps. Porque Deus ele está no controle do tempo. Il n'a pas perdu le contrôle de la situation. Ele não perdeu o controle da situação. Mais il est en train de nous apprendre que nous les êtres humains, nous vivons avec des saisons. Mas ele está nos ensinando que nós seres humanos, nós vivemos com temporadas, De estações. com estações. Et en Europe, E na Europa, la saison que nous sommes actuellement, a estação onde nós estamos agora c'est quelle saison? C'est le printemps. é a primavera. C'est la période où les fleurs, elles poussent. É o período onde as flores elas nascem. Et après le printemps, E depois da primavera? qu'est-ce qui viendra, Nicole? Ah, c'est l'été. Depois então vem o verão. Et après l'été, E depois do verão? qu'est-ce qui viendra? L'automne. O outono. C'est où les arbres vont perdre leurs feuilles. É onde as árvores vão perder suas folhas. Les feuilles vont mourir. As folhas vão morrer. Et ensuite, E depois, de l'automne viendra após o outono vem l'hiver. o inverno. La vie de l'être humain, elle est toujours composée de saisons. A vida do ser humano ela é sempre composta por estações. Et aujourd'hui, nous sommes dans une saison difficile. E hoje nós estamos passando por uma estação difícil. Ici, nous sommes en train de vivre le printemps. Oui, le printemps, c'est excellent. Sim, agora nós estamos vivendo a primavera e a primavera é excelente. Mais je suis en train de dire des choses spirituelles. Mas eu estou falando de coisas Dans espirituais. le monde spirituel, nous sommes en train de vivre l'hiver. No mundo espiritual nós estamos vivendo o inverno. Le monde entier est en train de vivre dans la période de cette saison qui s'appelle hiver spirituel. O mundo inteiro ele está vivendo nessa estação que se chama inverno espiritual. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Então por que nós devemos esperar no Senhor? Parce qu'il y a un temps pour tout. Porque existe um tempo para tudo. Dieu, il est au contrôle de toutes les choses. Deus ele está no controle de todas as coisas. Ton Dieu, il est au contrôle de toutes les O choses. teu Deus ele está no controle de todas as coisas. Profitez-en cette saison. Então aproveite dessa estação, Parce que Dieu, il est au contrôle. porque Deus ele está no controle. Mais après l'hiver spirituel, Mas após o inverno espiritual, viendra le printemps. vai vir então a primavera. Waouh! Nossa! Après l'hiver spirituel, Após o inverno espiritual, viendra le printemps. vai vir a primavera. Après cette pandémie, Após essa pandemia, des meilleurs jours viendront sur la terre. dias melhores virão para a terra. Les êtres humains ne seront jamais les mêmes. Os seres humanos não serão mais os mesmos. Parce que je crois vraiment Porque eu acredito realmente dans une manifestation puissante de Dieu sur la planète Terre. em uma manifestação muito poderosa de Deus sobre o planeta Terra. Deuxième, Segundo, pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? por que nós devemos esperar no
Senhor. Matthieu chapitre 7, le verset 11. Mateus capítulo 7, versículo 11. Écoutez bien qu'est-ce que dit cette parole. Ouça bem o que essa palavra diz. Cette parole, elle était prononcée par Jésus. Essa palavra ela foi pronunciada por Jesus. Écoutez bien. Ouça bem. Matthieu chapitre 7, verset 11. Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem? Selon la Bible, Segundo a Bíblia, c'était Jésus qui a dit. foi Jesus quem disse isso. Tout mauvais que vous êtes, tout mauvais que vous êtes, Vocês sendo maus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Imagine então o nosso Pai que está nos céus, que dará boas coisas aos que pedem a Ele. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Pourquoi nous devons faire confiance en Jésus? Por que nós devemos confiar em Jesus? C'est parce qu'il est excellent. É porque Ele é excelente. Il est simplement excellent. Ele é simplesmente excelente. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Parce que Dieu, il est un excellent Père. Porque Deus ele é um excelente Pai. Et Dieu, E Deus, il aimerait devenir votre Père. Ele gostaria de se tornar seu Pai. Peut-être que vous êtes en train de dire, non, mais il est déjà mon Père. Talvez você esteja dizendo, não, mas Ele já é meu Pai. Oui, je sais. Sim, eu sei. Que Dieu, il est ton Père. Eu sei que Deus ele é teu Pai. Mais est-ce que vous êtes fils de Dieu? Mas você é filho de Deus? Est-ce que vous avez déjà devenu fils de Dieu? Será que você já se tornou filho de Deus? Pourquoi nous devons attendre dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu, il est un excellent Père. Porque Deus ele é um excelente Pai. Nous, les êtres humains, nous sommes mauvais. Nós, seres humanos, somos maus. Par contre, Mas, nous savons faire de bonnes choses à nos enfants. mesmo assim, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. J'ai 2 enfants Eu tenho 2 filhos. et moi-même, en comprenant que je suis mauvais, E eu, mesmo sabendo, entendendo que eu sou mau, j'ai fait des efforts pour faire de bonnes choses à mes enfants. eu faço esforços para fazer boas coisas para os meus filhos. Si mes enfants me demandent quelque chose, Se os meus filhos me pedem alguma coisa, s'ils me demandent du pain, je veux donner du pain. se eles me pedem pão, eu vou dar para eles pão. Je ne donnerai jamais une pierre Eu nunca aux vou mes dar, enfants au lieu d'un pain. eu nunca vou dar uma pedra em vez de um pão para os meus filhos. Si mes enfants me demandent un poisson, Se os meus filhos me pedem um peixe, je ne veux jamais les donner un serpent. eu nunca darei uma serpente. En général, je donne à mes enfants les choses qu'ils me demandent. Geralmente eu dou aos meus filhos o que eles me pedem, Même en savant que je suis mauvais. mesmo sabendo que eu sou mau. Les êtres humains, par nature, tous les êtres humains sont mauvais. Pela natureza, todos os seres humanos são maus. Mais nous qui sommes des parents, Mas nós que somos pais, nous savons faire de bonnes choses à nos enfants. nós sabemos fazer boas coisas para os nossos Et la Bible a filhos. dit, E a Bíblia ela diz, combien plus forte raison imagine então quantas mais razões Dieu, Deus, en train, celui qui est l'excellent, Ele que é um excelente, Dieu il veut toujours le meilleur pour ses enfants. Deus ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Pourquoi nous devons attendre? Por que nós devemos esperar? Parce que Dieu il est un excellent Père. Porque Deus ele é um excelente Pai.
fais confiance en Dieu. Confie em Deus. Parce que Dieu, il est meilleur que tes parents. Porque Deus ele é melhor do que os seus pais. J'imagine, j'espère que vous avez des bons parents. Eu imagino e eu espero que vocês tenham bons pais. Mais Dieu, il est infiniment meilleur que tes parents. Mas Deus ele é infinitamente melhor do que os seus pais. Dieu, il est excellent. Deus ele é excelente. Dieu, il vaut pour nous le meilleur. Deus ele quer para nós o melhor. Faites confiance dans le Seigneur. Confie no Senhor. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut des bonnes choses. Porque Deus ele quer boas coisas. Il donne des bonnes choses Ele dá boas à coisas ceux qui lui demandent. para aqueles que pedem a Ele. Vous avez besoin de quelque chose. Você precisa de algo? Il vous manque quelque chose cet après-midi. Te falta algo essa tarde? Est-ce que vous avez déjà demandé cela à Dieu? Você já pediu isso a Deus? Est-ce que vous avez déjà raconté à Dieu vos besoins ou pas? Você já contou a Deus as suas necessidades ou não? Parfois nous racontons nos besoins pour nos amis. Às vezes nós contamos nossas necessidades aos nossos amigos. Il y a des gens qui mettent même dans les groupes, dans les réseaux sociaux. E tem pessoas que fazem isso mesmo em grupos e em redes sociais. Il y a des gens qui demandent pour les banquiers. Tem pessoas que pedem aos bancos. Mais est-ce que vous avez déjà raconté vos besoins à Dieu? Mas será que você já contou as suas necessidades a Deus? Dieu, il est un excellent Père. Deus ele é um excelente Pai. Malheureusement, parfois nous vivons Mas infelizmente, às vezes nós vivemos comme le frère du fils prodigue. Às vezes nós vivemos como o irmão do filho pródigo. Vous avez peut-être déjà entendu cette parabole. Talvez você já tenha ouvido essa parábola. C'est une histoire que Jésus a racontée. Foi uma história que Jesus contou, Un père, il avait 12 enfants. que dizia que um pai tinha 2 filhos. Un était mauvais. Um deles era mau. Il demandait l'héritage avant même que son père soit mort. E ele pedia a sua herança antes mesmo que seu pai morresse. Il a demandé même avant que son père soit mort. Ele pediu a sua herança antes que seu pai morresse. Il est parti. Então ele pegou a herança e foi embora. Il a gaspillé tout. Ele gastou tudo. Mais son frère, Mas o seu irmão, qui était beaucoup meilleur que lui, que era muito melhor do que ele, est resté chez lui auprès de son père ficou em casa com seu pai, en travaillant. trabalhando. Mais un jour, Mas então um dia, le fils mauvais o filho mau, a décidé de retourner chez lui. ele decidiu voltar à sua casa. Et en retournant chez lui, E quando ele voltava para o seu pai, le père a demandé de faire une fête pour son fils qui était perdu. o seu pai então pediu que dessem uma festa para esse filho perdido. Lorsqu'ils étaient en train de fêter l'arrivage de ce monsieur, E quando eles estavam festejando a chegada do rapaz, qu'est-ce qui s'est passé? o que aconteceu? Son frère arrive du boulot. O seu irmão chega do trabalho. Et lorsqu'il arrive, il entend des musiques. Então quando ele chega, ele ouve músicas. Il demande à quelqu'un qu'est-ce qui se passe chez nous. E ele pergunta para alguém: meu Deus, o que está acontecendo? Quelqu'un dit c'est ton frère qui est de retour. E alguém disse: foi seu irmão que voltou para casa. Il a dit non, ce n'est pas possible. E ele disse: não, isso é Mais qu'est-ce qui impossível. se passe? Mas o que está acontecendo? Quelqu'un a dit ton père, il a demandé de faire une fête pour lui. E alguém então disse: o seu pai mandou que nós dessemos uma festa para ele. Selon la Bible, c'est Jean, il était contrarié. Segundo a Bíblia, esse jovem ele ficou contrariado. Il était vraiment attristé avec cette situation. Ele realmente ficou muito
triste com essa situação. Il est devenu nerveux avec son père. Ele ficou nervoso com seu pai. Soudain, le père sort pour parler avec lui. E então, de repente, o pai ele sai para poder falar com ele. Et le père lui invite de rentrer pour fêter l'arrivage de son frère. E o pai ele chama ele, convida ele para entrar para poder festejar a chegada do seu irmão. Mais il dit non, je ne rentrerai pas. Mas ele diz: não, eu não vou entrar. Il a dit une chose qui m'a attiré ma attention quand j'ai lu ce E texte. ele disse uma coisa que chamou muito minha atenção quando eu li esse texto. Il m'a dit, papa, Ele disse: pai, ça fait des années que je travaille pour toi. faz anos que eu trabalho para você. Vous n'avez jamais m'a donné une maigre chèvre à manger. E o senhor nunca me deu nenhuma cabra magrinha para mim poder comer. Mais ton fils perdu, Mas o seu filho perdido. on a besoin de micro, s'il vous plaît. Mas o seu filho perdido, Mais ceux qui a gaspillé toute ton héritage. aquele que gastou toda a herança. Père, Pai, tu as donné pour lui o senhor deu para ele un bœuf. boi. Mais tu n'as jamais rien donné, Père. Mas para mim o senhor nunca deu nada. Écoutez, qu'est-ce que le Père répond à son fils. Escuta a resposta do pai para o seu filho. Fils, Filho, mais tout que j'ai, mas tudo que eu tenho c'est à toi. será seu. C'est à toi. É seu. Je ne sais pas si vous avez compris Eu não sei se você entendeu que le fils rebelle que o filho rebelde, qui a fait des bêtises, que fez besteiras, il est revenu ele voltou parce qu'il savait qu'il avait un bon père, porque ele sabia que ele tinha um bom pai, un excellent père. um excelente pai. Mais dans la maison du père, Mas dentro da casa do pai il y avait un fils qui était excellent, havia um filho excelente, mais qui ne croyait pas dans la bonté de son père. mas que não acreditava na bondade do seu pai. Parfois, nous sommes comme ça. Às vezes nós agimos assim. Parfois, nous sommes des bonnes personnes en général. Às vezes, geralmente, nós somos boas Nous pessoas. donnons de bons témoignages. Nós testemunhamos bem. On n'a jamais causé de scandales dans le monde. Nós nunca causamos nenhum escândalo. Mais parfois, nous ne recevons rien. Mas às vezes nós não recebemos nada. Pourquoi? Por quê? Parce que nous ne demandons pas. Porque nós não pedimos. Le père a dit à son fils, mais tu qui j'ai, c'est à toi. Mas o pai ele disse ao seu filho: filho, tudo que eu tenho é seu. Vous n'avez pas besoin de me demander quelque chose, c'est déjà à toi. Você não precisa pedir para mim, já te pertence. Mais il ne savait pas. Mas ele não sabia. Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. E há muitas pessoas assim. Ils sont à côté de la source, Eles estão do lado da fonte, mais ils sont en train de mourir de soif. mas eles estão morrendo de sede. Ils sont à côté de la table, Eles estão do lado da mesa, mais ils sont en train de mourir de faim. mas eles estão morrendo de fome. Parce que ces gens, parfois, ils ne croient pas qu'ils sont des enfants de Dieu. Porque às vezes essas pessoas elas não acreditam que elas são filhas de Deus. Nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas pour mérite notre. E nós somos filhos de Deus não é por mérito nenhum. Non, Não. c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. É o favor de Deus, é sua graça. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? J'avais dit parce qu'il y a un temps pour tout. Eu disse porque há um tempo para tudo. Deuxième
j'avais dit que parce que Dieu, il est un excellent Père. E segundo eu disse, é porque Deus ele é um excelente pai. Peut-être vous n'avez pas de père. Talvez você não tenha pai. Ou peut-être vos parents ou vos pères ou votre mère étaient des mauvais parents. Ou talvez os seus pais, seu pai, sua mãe foram pais ruins. Mais si vous n'avez pas, Mas se você não tem, acceptez aujourd'hui Dieu comme votre Père. aceite hoje Deus como seu pai. Parce qu'il est un excellent Père. Porque ele é um excelente pai. Troisième, Terceiro, pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? por que nós devemos esperar no Senhor? 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Vous pouvez lire. Qu'est-ce que dit l'Écriture en 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7? O que Écoutez. diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vous avez bien entendu? Vocês ouviram bem? Je veux lire en français. Eu vou ler em francês. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Deixe nele todos os seus problemas, porque ele cuida de você. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Puisque Dieu, il prend soin de nous. Porque Deus ele cuida de nós. Wow. Nossa, Il nous demande ele nos pede de décharger sur lui de descarregar nele tous nos soucis. todos os nossos problemas. Par exemple, je suis chargé. Por exemplo, eu estou carregado. Je me suis arrivé ici cet après-midi Eu cheguei aqui essa tarde chargé. carregado. Peut-être c'est votre situation. Talvez seja a sua situação. Vous êtes chargé. Você está carregado. Si vous êtes chargé, Se você está carregado, Jésus, il vient vous dire quelque chose d'extraordinaire. Jesus ele vem e ele te diz uma coisa extraordinária. Déchargez sur lui Descarregue nele tout votre souci. todos os seus problemas. Ne restez pas avec vos soucis. Não fique com os seus problemas para você. Libérez votre mémoire. Libere a sua memória. J'ai envoyé un message à quelqu'un la dernière semaine Semana passada eu enviei uma mensagem a alguém et quelqu'un m'a dit, pasteur, j'aimerais vraiment assister le culte, mais je ne peux pas parce que mon téléphone n'a pas de mémoire. e alguém me disse, pastor, eu gostaria muito de ouvir o culto, assistir a ele, mas eu não posso, eu não consigo porque o meu telefone está sem memória. Je n'ai pu rien télécharger en plus parce que j'ai un peu de mémoire. Eu não consigo colocar mais nada no meu celular porque eu não tenho quase nada de memória. Il m'a dit pour de temps en temps pour charger quelque chose de nouveau, je dois effacer tout. E ele me disse, de vez em quando eu quero colocar algo novo, eu preciso tirar tudo. Peut-être ça c'est votre situation. E talvez essa seja a sua situação. Vous n'arrivez plus Você não consegue mais à charger rien a colocar nada, parce que vous êtes déjà rempli. porque você já está cheio. Mais le conseil de Dieu pour votre vie, Mas o conselho de Deus para sua vida c'est décharger sur lui tous vos soucis. é descarregue nele todos os seus problemas. Libérez toute votre mémoire. Libere toda a sua memória. Toute votre libérez, déchargez sur lui. Descarregue nele. C'est comme ce programme qui s'appelle iCloud. É como um programa chamado iCloud,
que vous pouvez acheter et envoyer toutes vos photos là-bas pour libérer la mémoire de votre téléphone. Que você compre e você pode colocar todas as suas fotos lá para liberar a memória do Ce sont des espaces que les gens ils achètent. São espaços que as pessoas compram. Si vous êtes fatigué cet après-midi, Se essa tarde você está cansado, si vous êtes fatigué de porter un lourd fardeau, se você está cansado de carregar um fardo pesado, j'aimerais vous conseiller à décharger cela en Jésus. eu gostaria de te aconselhar a descarregar isso em Jesus. Pourquoi? Por quê? Parce que selon la Bible, il prend soin de nous. Porque segundo a Bíblia Ele cuida de nós. Alléluia. Dieu il prend soin de vous. Deus Ele cuida de você. Nous sommes en Belgique Nós estamos na en Bélgica train de vivre un miracle par jour. vivendo um milagre cada dia. J'ai reçu il y a quelques jours un message d'un de mes collègues pasteurs. Eu recebi alguns dias atrás uma mensagem de um colega pastor C'était meu la seule qui disait, pasteur, les jours qui viendront seront des jours de bénédiction. e ele dizia: pastor, os dias que vão vir após isso serão dias de bênção. J'ai remercié en disant oui, je crois en cela. E eu agradeci dizendo: sim, eu creio nisso. Pourquoi? Por quê? Parce que c'est Dieu qui prend soin de nous. Porque é Deus quem cuida de nós. Vous pensez que c'est à la force de vos bras qui arrive de la nourriture chez vous? Você acha que é nas forças dos seus braços que chega a comida até a sua Vous casa? êtes trompé. Então você está Ce errado. n'est pas vrai. Não é verdade. Vous voyez la force que vous avez en vous? Você vê a força que você tem em você? C'est Dieu qui vous l'avait donné. É Deus quem te deu. Vous voyez l'emploi que vous avez? Sabe o seu trabalho? C'est Dieu qui vous avait donné. Foi Deus quem te deu. Vous avez l'entreprise que vous avez, c'est Dieu qui vous avait donné. Se você tem uma empresa, foi Deus quem te deu. C'est lui qui prend soin de nous. É Ele quem cuida de nós. Restez calme. Então fica calmo. Restez en paix chez vous. Fique em paz na sua Si casa. vous avez des soucis, Se você tem problemas, et je sais que tous les êtres humains, ils ont des e soucis. eu sei que todos os seres humanos têm problemas. Et souvent, on a besoin de vraiment décharger nos soucis. E muitas vezes nós precisamos de realmente descarregar os Cet nossos après-midi, Dieu vient vous dire, déchargez vos soucis sur Jésus. Essa tarde Deus ele vem te dizer: descarregue os seus problemas em Jesus. Parce qu'il est en train de prendre soin de vous. Porque Ele está cuidando de você. Rien n'ira vous manquer. E nada te faltará. Rien n'ira vous manquer. Nada te faltará. Parce que le Seigneur, c'est mon berger. Porque o Senhor é o meu pastor. Il est aussi votre berger. E Ele também é o seu Ou pastor. peut-être il aimerait devenir votre berger. Ou talvez Ele gostaria de se tornar o seu Et pastor. une fois que Jésus, c'est votre berger, E uma vez que Jesus ele é o seu pastor, rien ne vous manquerait. nada te faltará. Rien ne vous manquerait. Nada te faltará. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Puisque Dieu, il prend soin de nous. Porque Deus ele cuida de nós. C'est tellement bon. Isso é tão bom. C'est tellement agréable. Isso é tão agradável. Vivre Viver en comprenant, en croyant que Dieu, il prend soin de nous. entendendo e crendo que Deus ele cuida de nós. Depuis des années Faz anos que j'ai rencontré Jésus. que eu conheci Jesus. Et depuis cela, E desde isso j'ai appris à faire confiance en lui. eu aprendi a confiar Et nele. je vois qu'à chaque jour, E eu vejo que cada dia, il prend soin de moi. cada dia mais ele cuida de Il mim. prend soin de ma famille. Ele cuida da minha família, Des ceux qui sont près de moi. daqueles que são próximos a mim. Mais aussi ceux qui sont loin. Mas ele também cuida dos que estão longe. Dieu, il prend soin de nous. Deus ele cuida de nós. Pourquoi vous
êtes en train de vous tuer vous-même? Por que você está se matando? Il y a des gens qui sont en train de suicider dans le monde spirituel Há pessoas que estão se suicidando no mundo espiritual à cause de l'anxiété, por causa da ansiedade, à cause des préoccupations. por causa das preocupações. Ils sont noyés dans leurs problèmes. Eles estão se afogando em seus problemas. Acceptez ce message cet après-midi. Então aceite essa mensagem essa tarde. Déchargez vos problèmes sur Jésus. Descarrega os seus problemas sobre Jesus. Faites confiance en lui. Confie nele, Parce qu'il prend soin de vous. porque ele cuida de você. Pendant que vous dormez, il prend soin de vous. Enquanto você dorme, ele cuida de você. Pendant que vous travaillez, il prend soin de vous. Enquanto você trabalha, ele cuida de Pendant que você. vous voyagez, il prend soin de vous. Enquanto você viaja, Jesus, ele cuida de Un você. Dieu, il est si extraordinaire. Deus, ele é tão Il extraordinário. est tellement bon. Ele é tão bom. Il prend soin de nous Ele cuida de nós. dans les petits détails. Em cada pequeno detalhe. Même parfois des simples choses que nous pensons. Mesmo simples coisas que passam pela nossa Des cabeça. choses même que nous ne méritons pas. Coisas que nós não merecemos. Mais le Seigneur, il prend soin de nous. Mas o Senhor, ele cuida de nós. C'est incroyable. Isso é incrível. Jamais. Il y avait des choses qui se passaient dans ma vie, Haviam coisas que aconteciam na minha vida vraiment que j'étais étonné. que realmente eu ficava surpreso. Imaginez-vous, Imagine dans un jour de votre vie, você em dia da sua vida, vous élevez, você acorda, vous réveillez, você levanta et soudain, vous avez l'envie de manger une spécialité brésilienne qui s'appelle pamonha. e então, de repente, você está com vontade de comer pamonha. Bate uma vontade. Mais manger cette spécialité en Belgique, Mas comer uma pamonha aqui na Bélgica, personne ne savait pas. ninguém sabia. Ça sont des petites choses. São pequenas coisas. Soudain, le téléphone, il appelle. De repente, o telefone tocou. Le téléphone, il sonne. O telefone toca C'est quelqu'un en disant, e é alguém dizendo: j'ai quelques pamonha pour vous. eu tenho algumas pamonhas aqui em casa. J'ai quelques spécialités brésiliennes pour vous. Eu tenho algumas pamonhas pro senhor. Est-ce que vous pensez que ça sont des choses naturelles? E você acha que isso são coisas naturais? Non, ce sont les petits détails que Dieu il prend soin de nous. Não, são os pequenos detalhes que Deus ele cuida da gente. C'est pour ça que nous devons espérer dans le Seigneur. E é por isso que nós devemos esperar no Senhor. Quatrième, Quarto, pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? por que nós devemos esperar no Senhor? Hébreux chapitre 1, verset 3. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit ce texte. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Car
Dieu, il est puissant. Porque Deus ele é poderoso. Car Dieu, il est puissant. Porque Deus ele é poderoso. Il soutient par sa parole Ele segura com a sua palavra tout l'univers. todo o universo. Combien d'étoiles il existe dans l'univers? Quantas estrelas existem no universo? Combien de planètes il existe dans l'univers? Quantos planetas existem no universo? Dieu, il soutient toutes ces choses-là simplement avec sa parole. E Deus ele sustenta tudo isso simplesmente com a sua palavra. Dieu, il est si puissant Deus ele é tão poderoso qu'il met l'eau de toutes les mers qui existent au monde dans la paume de sa main. que ele consegue segurar toda a água que existe no mundo inteiro na palma da sua mão. Dieu, il est puissant. Deus ele é poderoso. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Car Dieu, il est puissant. Porque Deus ele é poderoso. Vous avez un Père puissant. Você tem um Pai poderoso. Il n'existe pas l'impossible pour ceux qui croient qu'ils ont un Père puissant. Não existe impossível para aqueles que acreditam que eles têm um Pai poderoso. Et votre Père, il est puissant. E o seu Pai ele é poderoso. Imaginez-vous quelqu'un qui tient l'univers simplement avec sa parole. Imagine alguém que consegue sustentar todo o universo simplesmente com a sua palavra. La Bible dit qu'il appelle chaque étoile par le nom. A Bíblia ela diz que Deus ele chama cada estrela pelo seu nome. Et les étoiles obéissent Dieu. E todas as estrelas obedecem a Parce Deus. qu'il est le Tout-Puissant. Porque ele é o Todo-Poderoso. Et c'est pour ça E é por isso que nous devons espérer dans le que Seigneur. nós devemos esperar no Senhor. Car il est le Tout-Puissant. Porque ele é o Todo-Poderoso. Il n'existe pas impossible pour lui. Não existe impossível para ele. Pour lui, un jour c'est comme 1000 ans. Para ele, dia é como 1000 anos. 1000 ans comme un jour. E 1000 anos como dia. Alléluia. Ça veut dire Isso significa que dans un jour, que em dia, Dieu il fait les choses Deus ele faz as coisas de 1000 ans. que ele poderia fazer em 1000 anos. Il fait dans un jour. Ele faz em dia. Ça veut dire que Dieu il a le contrôle du temps. Isso significa que Deus ele controla o tempo. Que Dieu il n'a pas de problème avec le temps. Que Deus ele não tem nenhum problema com o tempo. Parce qu'il est le maître, le Seigneur du temps. Porque ele é o mestre, o Senhor do tempo. Il est le Tout-Puissant. Ele é o Et Todo-Poderoso. c'est pour ça que nous devons attendre lui. E é por isso que nós devemos esperar nele. Nous devons espérer en lui. Nós devemos esperar nele. Cinquième, Quinto, pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? por que nós devemos esperar no Senhor? Lamentation de Jérémie chapitre 3, Lamentações de Jeremias capítulo 3, verset 23. versículo 23. Deuxième Timothée, Segundo Timóteo, chapitre 2, verset 13. capítulo 2, versículo 13. Je vous donne ces deux références. Eu dou para vocês essas duas referências. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Vous pouvez lire un des références s'il vous plaît. Ou Lamentation 3, 23, 2 Timothée ou 2 Timothée 2, 13. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Si nous sommes infidèles, Se nós formos infiéis, un Dieu, il reste toujours fidèle. Deus, ele permanece fiel. Parce que Dieu, il ne peut pas contredire lui-même. Porque Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Parce que Dieu, dans son essence, il est fidèle. Porque Deus, na sua essência, Deus, ele é fiel. Il est fidèle. Ele é fiel. Même si les êtres humains, ils sont infidèles. Mesmo se nós, seres humanos, somos infiéis, Dieu, il continue toujours fidèle. Deus, ele continua sempre fiel. Parce qu'il ne peut pas contredire lui-même.
Car Dieu est fidèle. Porque Deus ele é fiel. Dieu, il est fidèle. Deus ele é fiel. Dieu, il est fidèle dans votre vie. Deus ele é fiel na sua vida. Et Dieu, il est fidèle dans notre vie. Deus ele é fiel nas nossas vidas. Dieu ne peut pas se contredire. Deus ele não pode negar-se a si mesmo. Dieu, il est toujours fidèle. E Deus ele é sempre fiel. Même si l'être humain, il est infidèle. Mesmo se o ser humano ele é infiel. Parfois, Dieu, il est toujours fidèle. Deus ele continua sempre sendo fiel. L'être humain, parfois, il est infidèle. O ser humano às vezes ele é infiel. Mais Dieu, il est toujours fidèle. Mas Deus ele é sempre Et fiel. c'est pourquoi E é por isso nous pouvons faire confiance en lui. que nós podemos confiar nele. Nous devons espérer en lui. Nós devemos esperar nele. Parce que si Dieu, il a dit quelque chose, Porque se Deus disse algo, ça va accomplir. vai acontecer. Ça va accomplir. Isso vai acontecer. Ça va accomplir. Isso Il y a acontecerá. même une chanson en français qui dit cela. E tem mesmo uma canção em francês que diz isso. Qui, quand Dieu, il dit quelque E chose, quando Deus ele diz algo, la chose arrive. a coisa acontece. La chose arrive. A coisa ela acontece. Si Dieu, il dit quelque chose, la chose arrive. Se Deus ele diz alguma coisa, essa coisa vai Et acontecer. peut-être vous êtes en train de vous demander à vous-même, E talvez você está se perguntando, mais Dieu n'a rien à dire à moi. mas Deus ele não me disse Oui, nada. Dieu t'a dit beaucoup de choses. Sim, Deus ele te disse muitas Dieu coisas. vous avait dit beaucoup de choses. Deus ele te disse muitas Mais coisas. peut-être vous n'avez pas pris conscience de cela. Mas talvez você ainda não sabe disso. Dans la Bible, Na Bíblia, il y a beaucoup de choses que Dieu a dit à votre sujet. há muitas coisas que Deus ele disse para Que você. vous avez besoin de prendre conscience de cela. E você precisa saber disso. Et vraiment, sont des paroles de vie. E são realmente palavras de vida. Sont des bonnes nouvelles. São boas novas. Sont des paroles qui vous donnent la vie. São palavras que te trazem vida. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Car il est fidèle. Porque Ele é fiel. Vous pouvez rester tranquille. Você pode ficar tranquilo. C'est Dieu qui t'a dit, Se foi Deus que te disse, restez tranquille. fica tranquilo. Il est fidèle. Ele é fiel. Pasteur, j'ai peur. Mas pastor, tô com medo. J'ai peur parce que les jours ils passent. Eu tenho medo porque os dias eles passam. Je vois que le jour il passe trop vite. Eu vejo os dias passar rápido Et demais. aujourd'hui, j'ai déjà quelques années de vie. E hoje eu já tô com alguns anos de vida. Je me sens vraiment que je suis en train de vieillir. E eu sinto que realmente eu tô envelhecendo. Mais il y a quelque chose que Dieu m'a promis qui n'a pas encore Mas arrivé. tem algo que Deus ele me prometeu e que não aconteceu ainda. Ah, restez tranquille. Fica tranquilo. Dieu est fidèle. Deus ele é fiel. Celui qui t'a promis, Se foi Ele que te prometeu, il est fidèle. Ele é fiel. Ça va venir. E vai vir, vai Ça chegar. va venir. Isso vai chegar, vai Ne cumprir. donne pas lieu au doute. Não dê lugar à dúvida. Ne donne pas lieu au doute. Não dê lugar à dúvida. Croyez seulement. Acredite, Si Dieu a creia. promis, il est fidèle. Porque se Deus ele prometeu, Ele é fiel. Même si les cieux et la terre passent, E mesmo se os céus e a terra passam, sa parole ne passera pas. a sua palavra não Sa passará. parole ne passera pas. A sua palavra não S'il passará. a dit qu'il ferait, il va faire. Se Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai Parce que fazer. Dieu il est fidèle. Porque Deus ele é fiel para Dieu n'est pas comme l'homme. Deus ele não é como o homem. Qui parfois l'homme il dit, mais l'homme il n'accomplit pas ses paroles. Porque às vezes o homem ele fala, mas ele não cumpre as suas Mais palavras. Dieu il est fidèle. Mas Deus ele é fiel. Quand il libère une parole pour notre vie, il est fidèle pour accomplir cette parole. Quando ele libera uma palavra para sua vida, ele é fiel para Et cumprir. c'est pour ça que nous devons espérer en Jésus. E é por isso que nós devemos esperar em Jesus. Sixième, Sexto, pourquoi por quê? nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Jean chapitre 15 verset 16. João capítulo 15, versículo 16. Jean chapitre 15 verset 16. João capítulo 15, versículo 16. Jérémie chapitre 1 verset 5. Jeremias capítulo 1, versículo Mais on 5. va lire Jean chapitre 15 verset 16. Mas nós vamos ler João capítulo 15, versículo 16. Vous pouvez lire s'il vous plaît. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que em tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos concederá. Pourquoi nous devons attendre en Jésus, espérer en Jésus? Por que nós devemos esperar em Jesus? Parce que Porque c'est lui qui nous avait choisis. é Ele quem nos escolheu. Ce n'était pas vous qui avez choisi Dieu. Não foi você quem escolheu a Deus. Est-ce que vous pensez que c'était vous? Non, un jour je décidais de choisir Dieu. Você acha que foi você que um dia falou assim, um dia eu decidi que eu ia escolher Deus? Non, Não, mais c'est Dieu mas foi Deus. qui vous a choisi. Foi Deus quem te escolheu. C'est lui qui vous avait choisi. Foi Ele que te escolheu. C'est lui. Foi Ele. Je me rappelle quand Dieu m'avait choisi. Eu me lembro de quando Deus ele me escolheu. Dans ma conscience, j'étais encore enfant. Na minha consciência eu ainda era criança. J'habitais dans un petit village. E eu morava numa cidadezinha pequena. Mais Dieu m'a choisi. Mas Deus ele me escolheu. Je ne méritais pas. Eu não merecia. Mais il m'a choisi. Mas Ele me escolheu. Et vous voyez qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie. E você sabe o que Deus disse a Jeremias? Dans la réalité, Jérémie, Na realidade, Jeremias, je t'avais choisi bien avant que vous soyez dans le ventre de votre mère. eu te havia escolhido bem antes que você estivesse no ventre da tua mãe. Ça veut dire Isso significa que Dieu que Deus, t'avait choisi bien avant que vous avez existé. Ele tinha te escolhido bem antes que você existisse. Dieu il pouvait amener une autre personne dans notre lieu. Deus ele poderia trazer uma outra pessoa no nosso lugar. Oui ou non? Sim ou não? Mais il vous avait choisi. Mas Ele escolheu você. Il m'a choisi. Ele me escolheu. Il nous avait choisi bien avant Ele nos havia de escolhido. notre naissance. Ele havia nos escolhido bem antes que nós tivéssemos nascido. Ce n'était pas notre mérite, A gente não merecia, mais Dieu nous a choisis. mas Deus ele nos escolheu. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Parce que c'était lui qui nous a choisis. Porque foi Ele que nos escolheu. C'est lui qui a décidé de nous amener dans ce monde. Foi Ele quem decidiu nos trazer para esse mundo. Quand j'étais enfant, Quando eu era criança, j'étudiais eu estudava et j'ai appris e então eu aprendi que pour la formation d'un être vivant, que para formar um ser vivo, il y avait un combat, une guerre entre les spermatozoïdes pour féconder l'ovule de la maman. havia uma guerra entre os espermatozoides para poder fecundar o óvulo da mãe. Mais la science moderne, Mas a ciência moderna, elle nous apprend quelque chose de différent. ela nos ensina algo diferente. Dans la réalité, Na realidade, vous savez qu'est-ce qui se passe? você sabe o que acontece? Dans la réalité, Na verdade, le moment de la fécondation, no momento da fecundação, il y a beaucoup des autres spermatozoïdes há muitos outros espermatozoides qui vont devant vous, que vão na frente, en train de tuer les bactéries qu'il y a dans l'endroit que vous êtes en train de que passer. eles vão na frente para poder matar as bactérias que estão no lugar que você está passando. Simplement en donnant leur vie pour libérer le chemin pour vous passer. Eles estão realmente dando a vida deles, se sacrificando para liberar
cela? Quem foi que ordenou isso? Dieu. Foi Deus. Aidez Marcelo à arriver. Ajude o Marcelo a chegar. Parce que Dieu m'avait choisi bien avant que j'existais. Porque Deus ele me havia escolhido bem antes que eu existisse. Dieu t'a choisi bien avant que vous avez existé. Deus ele te escolheu bem antes que você existisse. Dieu, il t'aime. Deus ele te ama. Écoutez, Escute. Dieu, il vous aime. Deus ele te ama. C'est lui qui vous avait choisi. É ele quem te escolheu. C'est lui qui a envoyé beaucoup d'autres pour vous aider à arriver dans ce monde. Foi ele que enviou muitos outros para te ajudar, para você poder chegar até esse mundo. Vous êtes un choisi de Dieu. Você é um escolhido de Deus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Você não é qualquer um. Vous êtes enfant de Dieu. Você é filho de Deus. Vous êtes enfant de Dieu. Você é filho de Deus. Vous avez été choisi pour lui. Você foi escolhido por Et ele. c'est pour ça que vous devez espérer. E é por isso que você deve esperar. Et pour terminer, E para terminar, septième, sétimo, pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? por que nós devemos esperar no Senhor? Ésaïe 49, Isaías 49, versets 15 et 16. versículo 15 e 16. Ésaïe chapitre 49, Isaías capítulo 29, no 49, perdão. versets 15 et 16. Versículo 15 e 16. On va lire. Ésaïe chapitre 49, Isaías capítulo 49, versets 15 et 16. versículo 15 e 16. Écoutez bien. Mais le Seigneur répond: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est une question. Est-ce qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Mas o Senhor respondeu: uma mulher pode esquecer a criança que ela amamenta? É uma pergunta. Est-ce qu'une femme, elle peut oublier un enfant qu'elle allait? Será que uma mulher ela pode esquecer do filho que ela amamenta? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? Ela pode parar de amar o filho que ela carregou no seu ventre? Elle peut. C'est une question. É uma pergunta, ela pode? Cesser d'aimer un enfant qu'elle a porté dans son ventre. Ela pode parar de amar uma criança que ela carregou no seu ventre? Écoutez, qu'est-ce que Dieu il dit. E escuta então o que Deus ele diz. On va supposer que oui. Vamos supor que sim. Même si cette femme oublie son enfant. Mas ainda que essa mulher ela esqueça o seu filho, Ainsi dit le Seigneur Dieu. o Senhor Deus ele diz assim: Je ne vous oublierai jamais. eu todavia nunca me esquecerei de você. Je ne vous oublierai Eu jamais. nunca me esquecerei de ti. Parce que votre nom, il est gravé dans les paumes de ma main, de mes mains. Porque o seu nome ele está escrito nas palmas da minha mão, das minhas mãos. Pourquoi nous devons attendre dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Parce que Dieu ne nous oublie pas. Porque Deus ele não nos esquece. Peut-être Talvez aujourd'hui même, hoje mesmo, ou même peut-être dans la dernière semaine, vous avez dit à Dieu, Dieu, pourquoi vous m'avez oublié? ou talvez nessa semana que passou você disse: Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Dieu, il ne vous oublie jamais. Deus, ele nunca te esquecerá. Dieu ne vous oublie jamais. Ele nunca esquece de você. Est-ce que c'est possible une mère qui allait son enfant d'oublier son enfant? É possível para uma
en supposant que oui, Mas mesmo se sim, même si cette mère, c'est difficile, une mère qui allait oublier son enfant. é muito difícil uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, mas mesmo se ela venha a esquecer, Dieu, il ne vous oublie jamais. Deus, Ele nunca esquece de você. Dieu ne vous oublie jamais. Deus, Ele nunca esquece de você. Il a écrit mon nom et votre nom dans la paume de sa main. Ele escreveu o meu nome e o seu nome na palma da mão dele. Si vous avez des problèmes avec votre mémoire, Se você tem problemas com a sua memória, il y a des gens qui vont écrire dans leurs mains. tem então pessoas que vão escrever em suas mãos. Il y a même des étudiants qui font cela. E tem até alguns estudantes que fazem isso. Dans les périodes des examens, ils essayent d'écrire dans la main. Non, c'est simplement pour n'oublier pas. Ce n'est pas la triche. Nos períodos de exame, eles escrevem, falam que é simplesmente para não esquecer, não é cola. Dieu ne vous oublie pas. Deus, Ele não esquece de Et você. c'est pour ça E é por isso que vous devez espérer dans le Seigneur. que você deve esperar no Senhor. Il ne vous oublie pas. Ele não esquece de você. Tous les jours, Dieu il rappelle de vous. Deus, Ele se lembra de você todo dia. Tous les jours. Todo dia. Amen. Amém? N'oubliez pas ce message. Não se esqueça dessa mensagem. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? La soeur va venir chanter une chanson. A irmã vai vir cantar um hino. Je veux juste répéter Eu vou que ces messages puissent rester bien gardés dans votre pensée. somente repetir para que essa mensagem possa ficar bem na sua mente. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Parce qu'il y a temps pour tout. Porque existe um tempo para tudo. Car Dieu est un excellent Père. Porque Deus, Ele é um excelente Pai. Puisque Dieu prend soin de nous. Porque Deus, Ele cuida de nós. Alléluia. Parce que Dieu, il est si puissant. Porque Deus, Ele é extremamente Il est poderoso. le tout-puissant. Ele é o Todo-Poderoso. Car Dieu, il est fidèle. Porque Deus, Ele é fiel. Quand il dit, Quando Ele diz, il fait les choses accomplies. Ele faz as coisas acontecerem. Parce que Dieu n'est pas l'homme. Porque Deus, Ele não é homem. Il est le Dieu tout fidèle. Ele é o Deus fiel. Toujours fidèle. Sempre fiel. Pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur? Por que nós devemos esperar no Senhor? Puisque Dieu nous a choisis. Porque Deus, Ele nos escolheu. Nous avons été choisis par Dieu avant notre Nós naissance. fomos escolhidos por Deus antes do nosso Et nascimento. enfin, E por último, pourquoi nous devons attendre d'espérer dans le por Seigneur? que nós devemos esperar no Senhor? Parce que Dieu ne nous oublie pas. Porque Deus, Ele não se esquece de nós. Parce que Dieu ne vous oublie pas. Porque Deus, Ele não se esquece de você. Il ne nous oublie jamais. Ele não se esquece de nós Et que nunca. Dieu vous bénisse E que Deus te abençoe. dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Merci d'avoir ouvert la porte de votre maison. Obrigado por ter aberto as portas da sua casa. De rester avec nous, d'écouter ces messages. De ficar conosco e de ouvir essa mensagem. J'espère que ces messages puissent être protégés dans votre pensée. Eu espero que essa mensagem possa ser protegida na sua Que mente. Dieu puisse continuer à vous garder en paix. Que Deus, Ele possa continuar a guardar vocês em paz. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Le ministère de louange, O ministério de louvor, ils vont encore une fois louer Dieu. eles vão mais uma vez louvar a Deus. Et ainsi, on va terminer notre culte cet après-midi. E então assim nós encerraremos o nosso culto esta tarde. Et le prochain dimanche, E domingo que vem, nous sommes là encore. nós estaremos aqui de novo. Ne perdez pas, ne ratez pas. Então não perca. Parce qu'à chaque fois, nous aurons une parole puissante pour vous bénir. Porque cada vez nós teremos uma palavra muito poderosa para te abençoar. Où vous êtes, Aí onde você está. où vous êtes, fermez vos yeux dans un instant. Onde você se encontra, feche os seus olhos
Parce que j'aimerais prier pour vous. porque eu gostaria de orar por você. Seigneur, Senhor, s'il vous plaît, por favor, mette, Seigneur, la paix dans leur cœur. Senhor, ponha paz nos corações, En chaque cœur. no coração de cada pessoa. J'expulse toute la peur. Senhor, eu expulso todo o medo. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus Eu ordeno no nome poderoso de Jesus que toute inquiétude puisse quitter cette vie maintenant. que toda preocupação possa sair dessa vida agora. Si quelqu'un est malade, Se alguém se encontra doente, j'ordonne que cette personne soit guérie maintenant. eu ordeno que essa pessoa seja curada agora. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Si votre cœur est préoccupé, Se o seu coração está preocupado, dans le nom puissant de Jésus, no nome poderoso de que Jesus, vous puissiez recevoir la paix cet que après-midi. você possa receber a paz Que essa Dieu tarde. vous bénisse. Que Deus te Que abençoe. Dieu bénisse votre Que famille. Deus abençoe a sua Que família. Dieu vous garde en paix. Que Deus te dê paz. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Merci toute équipe. Obrigada a toda a equipe. Et on va encore une fois louer le Seigneur et ainsi terminer notre culte cet après-midi. E nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor e assim encerrar o nosso culto essa tarde. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que Deus De nos Jésus. abençoe em nome de Jesus. Amen. Tu es ma force, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tout m'élève, tout m'élève. Amour divin.